morrer por ele. Ao beijar e fechar o livro, apagou a luz e mergulhou em seus pensamentos. Depois, pôs-se de repente de joelhos e, cruzando as mãos em prece, levantou os olhos para o céu estrelado, murmurando num ímpeto de fé jubilosa: eu quero crer, quero orar. Jorrou em seguida a única oração que ela conhecia: Pai nosso que estás no céu. Lágrimas rolavam pelas suas faces, calor intenso se espalhava pelo seu corpo e surgia uma vontade incontrolável de comungar. Mas como fazê-lo? O pai só zombaria e não a deixaria. Jesus misericordioso, ajude-me a fortalecer a nova fé com o seu sangue divino, sussurrava ela extasiada. Neste instante ela ouviu passos na escada. Saltou assustada, olhando com os olhos esbugalhados para um homem que surgiu no terraço. A lua alta iluminava claramente a portentosa e esbelta figura do estranho em capa alva. Um elmo alado de prata cobria-lhe a cabeça, o rosto pálido, sereno e sério, era iluminado por grandes olhos escuros, cujo brilho era difícil de se suportar. O desconhecido parou a 2 passos de Edith. O seu clamor foi ouvido, pronunciou numa voz harmônica e surda: você tomara do sangue de Cristo, se confiar em mim e me seguir. Como enfeitiçada, Edith olhava para ele fixamente. Parecia-lhe jamais ter visto um homem tão belo. Você é um mensageiro do céu que veio com a resposta ao meu chamado a Deus? Perguntou ela trêmula. Para onde devo segui-lo? Um sorriso quase imperceptível percorreu os lábios do estranho. Sem responder, ele abriu uma capa branca, parecida com a sua, enrolou nela a moça, pôs-lhe sobre a cabeça um capuz, pegou-a pela mão e a levou pela escada. Embaixo, por eles aguardava um barco protegido com gôndola comprida, pintado em cor branca e que tinha um brilho fosforescente. Sua proa empinada guarnecia-se de cálice de ouro, envolto em feixes luminosos. 4 remadores em vestes brancas, bordadas a ouro, sentavam-se junto aos remos. Como num sonho, Olga entrou no barco. O desconhecido acomodou-se ao seu lado e a estranha embarcação voou pelas ondas. No início eles seguiram ao longo da margem rochosa. Depois o barco entrou num fundo enseada, deslizou numa fenda que se abriu como por encanto, e pelos corredores longos, baixos e abobadados, através de um pequeno lago, entrou num outro canal ainda mais comprido e suntuoso, indo dar em ampla gruta, iluminada não se sabia por onde. No fundo, degraus esculpidos na rocha levavam a uma galeria com colunas. O desconhecido ajudou Edith a sair do barco e a levou para uma gruta redonda com cúpula, inundada por luz azul. Uma cortina púrpura com um imenso cálice radioso, bordado a ouro, cobriu uma parte daquela igreja ou capela. A alguns passos da corina, sobre o chão, havia uma almofada de veludo. O estranho levou Edith até ela e mandou que ela ficasse de joelhos. Prepare sua alma para o grande momento de receber a verdadeira fé e o sangue de Cristo, ordenou ele em tom severo e se retirou. A luz azul extinguiu-se e somente o cálice de ouro cintilava no escuro com a luz fosforescente. Tremendo como se estivesse febril, Edith permaneceu de joelhos, com as mãos cruzadas no peito, e sussurrando a única oração que conhecia. Subitamente a cortina se abriu, deixando entrever o santuário inundado de luz ofuscante. No centro, sobre alguns degraus, erguia-se um altar de pedra e sobre ele um grande cálice de ouro, encimado por um crucifixo envolto por feixes luminosos. De seu interior saía uma chama que ora se erguia, ora se baixava, espalhando em volta de si milhares de fagulhas. Ao redor do altar postavam-se imóveis 12 cavaleiros, em túnicas prateadas, elmos alados, segurando grandes espadas cintilantes nas mãos. Entre os cavaleiros encontrava-se também aquele que trouxera Edith. Na frente de todos, estava postado um ancião alto de barba branca e de casula alva. Do seu peito pendia uma insígnia de ouro, representando um símbolo místico, coroado da cruz do cálice.
Sobre a cabeça luzia uma coroa antiga de 7 pontas e em cada ponta brilhavam pedras preciosas. O belo e sério rosto expressava majestosa tranquilidade e nos grandes olhos límpidos refletia-se uma poderosa força de vontade, capaz de perscrutar os menores meandros da alma humana. Por cerca de 1 minuto, o olhar meditativo do respeitável ancião pousou no rosto de Edith. O seu arrebatado pedido à divindade foi ouvido. Minha filha, disse ele em voz sonora e melódica, toda oração sincera tem direito de ser atendida, mas antes de provê-la de fé e de vida, devo dizer-lhe algumas palavras. Você se considera rica só porque o seu pai acumulou montanhas de ouro. Do ouro ele criou para si um Deus e, mergulhando de alma e corpo em interesses materiais, com isso sufocou em si o sopro astral, rompendo qualquer elo entre os mundos, o visível e o invisível. Você vem para cá pobre de espírito, pois nada adquiriu dos bens espirituais, os únicos que fazem a riqueza da alma. O mundo do qual você saiu é pior que o inferno, lá impera autoritária maldade, o vício e o sacrilégio. Cega de orgulho e devassidão, a humanidade dança despreocupada à beira do vulcão e não ouve rolar surdo de ira divina. Pobres desses pigmeus que são incapazes de antever a destruição, quando a terra sob seus pés estremecer, o ouro ajuntado nos seus palácios não os salvará, e o Satanás adorado, que os empurra para a morte, nada fará para ajudar, pois ele próprio é uma criatura do Todo-Poderoso. Ensine-me, servidor celestial, a ser digna da graça do meu Criador, murmurou Edith emocionada. Ninguém jamais me ensinou a amar a Deus e procurar o caminho para Ele, mas se você puder instruir-me, eu renunciarei ao maldito ouro, que empedernece o coração e o arrasta ao pecado. O ancião se aproximou, colocou-lhe a mão sobre a cabeça e Edith sentiu um calor percorrer-lhe todo o corpo. É uma provação muito penosa que você assume ao desistir do ouro e de todos os prazeres que ele proporciona. A sociedade que a cerca fará com que esta prova fique ainda mais dura. Para o vício não existe nada mais odioso que a pureza, nada mais irrita um egoísta e um devasso que a caridade e a abstinência. Repito, você será odiada, coberta de injúrias, pois não irão compreendê-la. Você não teme atacar abertamente o mal. A sua fé será suficientemente firme para torná-la invulnerável às flechas venenosas que lhe serão dirigidas, e não ouvir nada mais além da voz de sua consciência, ao invés de homens diabólicos que a cercam. Os belos olhos de Edith brilharam em fé exaltada. Irei lutar e orar para que Deus me ampare, dá-me forças para ir em direção à luz, amar os pobres e empregar o ouro só para o bem, se Deus me prolongar a vida, pois a ciência já me condenou à morte. O velho sorriu. A ciência cega condenou-a, mas o límpido sangue de Cristo irá curá-la. Ele fez um sinal com a mão. O cavaleiro jovem que a trouxera aproximou-se dela e a levou até o altar. Depois, pegou-a pelas mãos e a segurou abaixo da enxurrada de gotículas ígneas que espargiam do cálice. Receba o batismo através da luz. Que se restabeleça a sua saúde, a do corpo e a da alma, o pronunciou em voz sonora. Parecia-lhe que ela estava sendo queimada na fogueira. Aterrorizada, Edith via que de seu corpo saíam colunas de fumaça negra. Sua cabeça rodopiava e ela sentia estar perdendo os sentidos, mas, neste instante, o cavaleiro ajudou-a novamente a se pôr de pé e a tontura cessou. Então o ancião de barba branca aproximou-se dela. Na mão dele carregava o cálice com o líquido ígneo, que levou aos lábios da jovem, dizendo: receba a vida eterna da sabedoria divina, tome dos bens celestiais que a farão capaz de caminhar à perfeição. Cega antes recupere a visão agora, impotente, torne-se forte para domesticar a fera que dilacera e devora os seus irmãos. Tome será digna da grande graça que lhe cabe obter. Edith tomou inconsciente o líquido e quase de imediato sentiu pelo seu corpo espalhar-se uma corrente cálida se partir em milhões de átomos. O que aconteceu depois, ela já não se lembrava.
Um barulho vago trouxe a realidade. Estava deitada em seu sofá no terraço, enquanto a camareira Mary, pálida e alarmada, Mrs. Elliot, achavam-se ao seu lado e friccionavam-lhe as mãos e as têmporas. Meu Deus, como pode ser tão descuidada? Censurava a acompanhante assim que Dita abriu os olhos. Com sua doença, passara a noite toda no terraço. Veja só o seu vestido, úmido de sereno, e esta tola Mary dormindo ao invés de cuidar e vir buscá-la. O que dirá seu pai se souber disso? Edith sorriu e empertigou-se. Acalme-se, querida Mrs. Elliot, Mary não tem nenhuma culpa, fui eu que a proibi de me perturbar. O papai não saberá de nada, pois eu não estou mais doente. Dormi muito bem e me sinto forte como nunca. De fato, a senhora está com bom aspecto, se é que o rubor brilhante em suas faces não é devido à febre, retorquiu o acompanhante, fitando-a perscrutadamente. Edith deu uma risada e anunciou que ainda queria dormir mais um pouco, pois o sol ainda não se havia levantado. Ela correu para o quarto e se trancou. Atirando-se na primeira cadeira, agarrou a cabeça com as mãos. Não seria tudo um sonho, murmurou Edith. Respirava de peito cheio e o costumeiro peso e ardor no coração desapareceram. Um novo pensamento veio-lhe à mente, e ela, aproximando-se do espelho, começou a se examinar, admirada com a mudança ocorrida. Para onde tinha ido aquela palidez doentia? As sombras azuladas debaixo dos olhos e o olhar embaçado. A tez rosada refletia frescor, os olhos brilhavam, enquanto a pequena boca, ainda pálida na véspera, estava corada e sorria alegremente. O jovem organismo de fato respirava vida e saúde. Subitamente Edith estremeceu, ao ver no pescoço uma corrente fina de ouro que nunca tinha visto antes. Surpresa! Ela agarrou a corrente e puxou do vestido um grande medalhão. Nele pendia um cálice lapidado em enorme diamante e, dentro dele, luzia uma gotícula vermelha. Em volta, num aro de ouro, estava gravado: ele saciará os sedentos de luz. O milagre ocorre para os crentes e através de sua fé você realizará os milagres em prol dos humildes e pobres, enquanto que o cálice se encherá da graça divina. Trêmula de emoção contemplava Edith aquela joia, uma prova de que os acontecimentos da noite passada não foram um sonho, mas maravilhosa realidade. Num arrebatamento de gratidão, ela se pôs de joelhos, agradecendo a Deus por sua cura milagrosa. Depois beijou o medalhão e sussurrou em tom de comoção: meu querido presente, jamais me separarei de você, pois você foi dado por aquele que me salvou a vida. Haveremos de levar pelos casebres a graça de Deus. A partir de hoje eu largo os prazeres fúteis, e o ouro acumulado por meu pai será empregado para minorar o sofrimento humano. Indescritível foi a surpresa de Mr. Dixon ao ver a filha à mesa do almoço, moribunda na véspera. Ela agora estava vendendo saúde. Não acreditando em milagres e temendo que a cura não passasse de uma falsa reação, o banqueiro marcou para dali a 2 dias a vinda de uma junta dos médicos mais proeminentes. Estes também, com surpresa autêntica, só puderam confirmar que a moça estava totalmente curada. Que fenômeno incrível ocorreu com você, minha criança, disse o banqueiro beijando-a. Não é um fenômeno, papai, foi um milagre. O próprio professor não lhe disse que só um milagre poderia me salvar. Eu rezei para Deus e ele fez o que a ciência não conseguiu. Feliz que estava em vê-la em perfeita saúde, Dixon não quis discutir e se contentou com uma risadinha. Logo depois, ele partia numa viagem de negócios, várias vezes adiada devido à doença da filha. Ao ficar sozinha, a vida de Edith mudou totalmente, causando espanto nos que a rodeavam. Seus caros vestidos sequer eram retirados da gaveta. Ela vestia-se de branco, com simplicidade puritana. Deixou de usar qualquer tipo de joias e evitar festas barulhentas. Paralelamente, passou a visitar incansavelmente os pobres e os doentes nos arredores da cidade, gastando em caridade grande soma de dinheiro.
A alta roda, aparentemente, tornou-se-lhe repulsiva. Ela evitava e vivia meditando horas a fio no terraço. Não conseguia esquecer a misteriosa gruta, onde lograra a saúde e onde os seus olhos adquiriram a visão da verdade. Mas o que mais marcara sua mente era aquele homem estranho. Seu belo rosto a perseguia como uma aparição celestial. De onde ele teria vindo? Quem era ele? Como seria o seu nome? Muitas vezes ela o via em sonhos e, às vezes, sobretudo depois da oração matinal, parecia-lhe que ele estava por perto. Um acontecimento, sobretudo, causou-lhe uma impressão profunda e a deixou perturbada. Não muito longe da vila, morava uma pobre mulher, viúva de um operário morto num incêndio. Por causa da desgraça que se abatera, a infeliz adoeceu seriamente. Entretanto, ela se recuperou, ainda que passasse por muitas necessidades com a filhinha de 5 anos. Foi quando Edith se interessou pelo seu destino e contribuiu com um verto bem-estar em sua casa. Porém, uma nova infelicidade desabou sobre a pobre mulher. Sua única filha adoeceu de pneumonia e logo a doença adquiriu tal forma, que o médico anunciou que a menina estava desenganada. O desespero da pobre mãe suscitou em Edith uma profunda pena. Será que o doutor não consegue fazer nada? Eu pagarei o tratamento, por mais caro que ele possa ser. Dirigiu-se ela ao médico. Só um milagre poderá salvá-la e, se isso não ocorrer, ela não passa desta noite, respondeu este erguendo os ombros e despedindo-se. Edith estremeceu. Ela foi salva por um milagre, porque então a cega ciência humana não poderia render-se à humilhação da ciência divina. Agarrando decidida a mão da viúva, ela a levou até ao crucifixo, pendurado na parede, presente de Edith, pois, em qualquer lugar que ela fosse prestar um auxílio, levava a reprodução do Salvador. Oremos, disse ela, para que Deus misericordioso cure a sua filha. É Ele o verdadeiro médico e, dependendo da sua fé, poderá atender ao seu pedido. Na voz da moça soava tanta firmeza, que a pobre mulher, enlevada por ela, caiu de joelhos e a sua alma sofrida acendeu-se em fervorosa prece. Edith também orava. De súbito uma voz sonora, já por ela ouvida e que ela reconheceria no meio de milhares, disse-lhe no ouvido: peguei o medalhão e ore. Edith trêmula tirou o medalhão, apertou na mão e... oh, milagre! Poucos minutos depois, no cálice acendeu-se uma chama e em seguida surgiram 3 gotículas vermelhas, as quais Edith colocou cuidadosamente na boquinha semi-aberta da doente. Nesse instante, pareceu-lhe que junto da cabeceira da cama surgiu a figura alta do cavaleiro misterioso. Ele lhe sorriu e a saudou com a mão. No dia seguinte a criança já estava recuperada. Edith, contudo, estava intrigada e um pouco amedrontada. Quem seria aquele homem estranho que lhe parecia real e, entretanto, surgia como uma aparição e lhe falava como um espírito? Mas que importância tinha? Se ele era um homem ou anjo, ela o amava e estava disposta a dedicar-lhe a vida e praticar a caridade em seu nome. O retorno de Mr. Dixon trouxe à jovem uma série de dissabores e escândalos com o pai. Feliz pela cura da filha, o banqueiro começou a organizar bailes e almoços, receber numerosas visitas e encorajar abertamente 2 pretendentes à mão de sua filha, visivelmente apaixonados por ela. Impressionava-o, no entanto, a aversão não dissimulada de Edith aos prazeres mundanos e sua simplicidade puritana, vindo inclusive a se zangar quando lhe chegaram aos ouvidos suas andanças suspeitas. Certa manhã ele chamou a filha ao seu gabinete e a submeteu a um severo interrogatório. O que significa toda essa tolice? Você anda vestida como mendiga pelos casebres da periferia e dá as costas a todas as pessoas decentes que nos visitam. Sabe o que estão falando de você? Que depois de sua cura, você perdeu o juízo, e o seu comportamento ridículo reforça estes rumores. Está na hora de acabar com isso e tomar juízo. Edith ficou profundamente desgostosa. Jamais vira o pai tão bravo.
mas não podia e nem queria desistir do prazer espiritual que lhe proporcionavam suas visitas aos pobres e sofridos. Quando alguns dias depois ela recusou categoricamente seus 2 pretendentes, Dixon ficou uma fera e anunciou que ele já estava cheio da Europa e por isso iria voltar para a América, na esperança de que em sua pátria, num ambiente usual, a sua filha tomasse juízo. Aliás, eu tomarei medidas para acabar com suas esquisitices e fantasias vergonhosas. Tal decisão foi um duro golpe para a pobre Edith. Ela teria de abandonar a casa, nas cercanias da qual se localizava a misteriosa gruta, palco do acontecimento mais estranho de sua vida. O mais penoso era que se veria separada daquele lugar pelo oceano, ficaria longe daquele ser enigmático. Talvez um gênio das esferas, mas, ao mesmo tempo, uma das pessoas mais encantadoras que ela já encontrará, a quem amava com todas as forças da alma. Nem súplicas, nem lágrimas para ficar na vila ajudaram, apenas reforçaram em Mr. Dixon as suspeitas de algum caso secreto de sua filha excêntrica. No dia marcado, a aeronave do banqueiro levava-os à América. Capítulo 20. Após o ataque do satanista, sobreveio um tempo de paz para Olga. Chiran não aparecia nem na sociedade, viajou a negócios, diziam. O relacionamento com o noivo tornava-se cada vez mais amistoso. Supramati passava algumas horas diariamente com ela e, em conversas longas, tentava transmitir-lhe conhecimentos, aumentar o seu horizonte intelectual e prepará-la para o papel de esposa de um mago. Uma vez que Olga tinha uma inteligência nata e o amor inspirava-lhe o desejo de se elevar até a pessoa adorada, ela ouvia sem demonstrar cansaço tudo o que ele lhe passava sempre de forma bem interessante. As conversas, é claro, abordavam os conceitos gerais. Não obstante, Olga entendia que o seu futuro marido era um homem extraordinário e que, sem dúvida, por ela aguardavam várias surpresas. Alguns dias antes do casamento, Supramati entregou a sua noiva os presentes de Ebramar, um escrínio antigo em ouro maciço que continha uma grinalda de flores com pétalas branco-prateado e cálices fosforescentes. Sem dúvida, um objeto magnífico e de valor inestimável. O segundo presente era uma caixinha com frasco de líquido incolor com algumas pílulas brancas e cheirosas. Supramati explicou-lhe que ela deveria engolir uma pílula daquelas todos os dias pela manhã, e, no dia da cerimônia, todo o conteúdo do frasco, sem mencionar, entretanto, que o presente de Ebramar tinha por objetivo fortalecê-la antes da união e prepará-la para o papel de esposa do mago. Veio finalmente o dia do casamento. Acompanhada por um cortejo suntuoso das amigas amazonas, Olga dirigiu-se à grande catedral, onde se celebraria a cerimônia. Estava encantadora. O vestido de noiva, um presente de Supramati, despertou fascinação e inveja de toda a comunidade. Era todo feito de rendas, dessas que já não se fabricavam mais, pois o próprio segredo da tecedura mágica das antigas rendeiras se perdeu durante a difícil época da invasão dos amarelos. E quem se prestaria agora a tentar um ofício assim, quando a redução de trabalho era a meta da época grinalda, enviada por Ebramar, adorna-lhe os cabelos e caía-lhe maravilhosamente bem, ainda que estivesse muito nervosa e pálida. O fato é que já fazia alguns dias que ela sofria de um estranho calor a percorrer-lhe o corpo, aliado à sensibilidade acentuada às desagradáveis impressões que lhe causavam algumas de suas amigas. Sentia-se mal também durante a cerimônia. O calor que emana de Supramati parecia-lhe insuportável. Tinha a sensação de estar numa espécie de círculo ígneo, rajadas de ar causticante dificultavam-lhe a respiração. Quando o noivo lhe colocou a aliança, esta pareceu queimá-la. Somente a presença de Supramati lhe fornecia um novo ânimo e ela corajosamente enfrentou a fraqueza que a dominara. Após a cerimônia, vieram os cumprimentos e todas as sensações incômodas desapareceram por encanto,
substituídas pela conscientização da força e um extraordinário bem-estar. Ela estava feliz por ter o destino a unido a uma pessoa tão maravilhosa. Havia muito tempo que o casamento do príncipe hindu, extremamente rico e interessante, era o tema preferido das fofocas das comadres e da curiosidade ociosa da multidão. Por isso a praça e as ruas diante da catedral estavam tomadas de gente, e uma massa compacta espremia-se em torno do automóvel entalhado, cheio de incrustações, dos recém-casados. Uma multidão não menos numerosa cercava o palácio de Supramati, magicamente iluminado. Grinaldas luminosas de variadas flores contornavam em linhas ígneas os chafarizes e as torres, perdendo-se nas alamedas do jardim, jorrando em volta correntes de luzes brilhantes. Nos salões do palácio reuniu-se toda a nata da capital. O vinho, tomado à saúde do jovem casal, era alvo de deslumbre dos entendidos. Jamais eles haviam experimentado um néctar tão delicioso, o que, por sinal, não tinha nada de extraordinário, pois os vinhos nos porões dos palácios de Supramati tinham a mesma idade que o seu proprietário. O banquete estava em seu auge, quando Supramati com a jovem esposa se retiraram sem serem vistos, deixando Dakiri e Narayana cuidarem dos convidados. Através de uma galeria de vidro, eles foram pela escada acarpetada e enfeitada por flores até os cômodos da jovem princesa. Depois, atravessando um boudoir pequeno e gracioso, entraram no dormitório, mobiliado com luxo imperial. Era patente que Supramati, desde que o quisesse, sabia ser um sucessor digno de Narayana e de seu gosto refinado. Pálida e nervosa entrou Olga no quarto de cabeça baixa. Supramati atraiu-a carinhosamente junto a si e a beijou, mas, de súbito, ele estremeceu e virou-se rapidamente. Seus grandes olhos faiscaram e ele ergueu a mão em ameaça. Surpresa, Olga olhou na direção da mão do esposo e soltou um grito de terror. A 2 passos dela, quase encostando na cauda de seu vestido, erguia-se a cauda de uma enorme serpente. Seu corpo escamoso estorcia-se e os olhos verdes fitavam fosforescentes a jovem mulher com um olhar diabolicamente cruel. Sua repulsiva cabeça assemelhava-se a um crânio de esqueleto e era envolta numa espécie de clarão sanguinolento. De sua goela escancarada gotejava espuma fétida. Luzidia como uma lanceta de aço, sua língua descomunalmente comprida se esticava, tentando alcançar a jovem. Sufocando-se do bafo fétido que lhe batia no rosto, Supramati recuou abraçando a esposa. De sua mão erguida fulgurou uma labareda. A pedra de seu anel mágico no dedo inflamou-se numa luz ofuscante e o rolar de um trovão longínquo fez estremecer as paredes do quarto. Como você ousa aproximar-se de um mago, sua criatura diabólica? Pagará caro por isso, gritou ameaçador Supramati, sacando um punhal de lâmina lisa, que oscilava feito uma chama. Sob a chuva das faíscas ígneas, a serpente começou a se contorcer chiando e sibilando forte, mas, subitamente empertigou-se lépida, tentando se lançar para frente e alcançar Olga com o ferrão. Neste meio termo, Supramati pronunciou a fórmula mágica e lançou o punhal, que se cravou no crânio do réptil. O monstro soltou um urro horripilante, enegreceu, inchou e em seguida explodiu, envolta numa fumaça negra que encheu o recinto com odor putrefato e sufocante. Durante esta cena, longa para ser descrita, mas que durou apenas 1 minuto, Olga ficou agarrada à mão do marido, e depois se deixou levar para o sofá. Está terminado, minha querida. O embaixador de Xiran voltou ao seu senhor. Entretanto, o canalha é mais forte que eu imaginava. Ele que ousa investir contra você novamente, eu acabo com ele, disse Supramati cerrando o senho. Aproximando do armário, ele tirou um frasco, e com o seu conteúdo borrifou todo o quarto. O odor fétido se dissipou imediatamente, dando lugar a um aroma suave e vivífico. Assustou-se, perguntou ele, sentado ao lado da jovem esposa.
ainda lívida pelo acontecido. Sim, fui tão tola, que de fato me assustei. O que eu haveria de temer, estando ao seu lado, volveu ela, erguendo os olhos marejados e cheios de amor. Sensibilizado com as palavras, Supramati beijou-a carinhosamente. O que aconteceu aqui, tal como foi na primeira investida de Shiran, venha comprovar, minha querida, que no mundo invisível que nos rodeia há muitos mistérios estranhos e terríveis. Entende que o homem a quem você se uniu não é um homem comum. Com o tempo, você assistirá e passará por muita coisa incrível, jamais vista, mas seus lábios deverão estar selados no silêncio e tudo que testemunhar ou descobrir como esposa de um mago deverá permanecer como segredo para os outros. Seu desejo é uma ordem. Não tenho outra vontade além da sua, e ficarei muda, creia-me. O que senti durante a cerimônia do casamento me fez entender que eu desposei um homem incomum. Isso me fascina e me enche de orgulho, no entanto. Eu nem posso apregoar isso, concluiu ela com tal pesadume ingênuo e franco, que Supramati se pôs a rir. Os dias que se seguiram ao casamento passavam em alegria para Olga. Supramati, ainda que se entretivesse bem menos que a esposa, submetia-se, com paciência inesgotável, às exigências mundanas. No início eram aquelas visitas incontáveis, depois, a sua apresentação à corte e as infinitas solenidades em sua homenagem. Por fim, realizaram-se o banquete e o baile prometidos. Superando, em sua magnificência e originalidade, tudo até então visto. Não raro, aquela balbúrdia, corre emanações impuras da sociedade em degeneração, oprimiam Supramati. Ele tinha ímpetos de largar tudo e se retirar para o silêncio de seu palácio no Himalaia, mas dominava valorosamente aquele estado de espírito e, com fervor maior ainda, mergulhava na vida social, relacionando-se com as pessoas que vinha conhecer, estudando minuciosamente os seus atos e pensamentos. Por vezes, ao ver a naturalidade com que se divertia Olga, o entusiasmo com que ela dançava e se inebriava ingenuamente, a felicidade em vestir as luxuosas toaletes ou joias ricas, ele era assomado por uma profunda tristeza. Nesses minutos, ele pensava em como era bela a juventude autêntica, não como a dele, falsa, ponderada pela experiência e pelas recordações dos séculos idos. Frequentemente, no auge de uma festa barulhenta, o anfitrião enigmático daquele palácio mágico se escondia na vegetação densa do jardim ou se embrenhava em algum vão para, dela, observar com seus olhos penetrantes a multidão irrequieta, fulgindo em ouro e brilhantes, que enchia os salões e os jardins. Como eram malévolos, maliciosos e invejosos os pensamentos e sentimentos da maioria daquelas pessoas, quantos delitos, atos desonestos e lubricidade incontrolável intentavam as mentes daquela turba ociosa, vazia e cega, vivendo somente do presente, esquecida das lições do passado e surda aos avisos do futuro. Arrogantes e mistificadas, aquelas pessoas não enxergavam nem pressentiam que no céu, exposto às suas profanações, juntavam-se as nuvens lúgubres, já estrondeava surdamente o furacão, aproximando-se, tendo perdido o controle por parte da natureza. E ante os olhos do mago desdobravam-se nitidamente os sinais funestos das catástrofes iminentes. Ele via que as irradiações puras estavam tão rarefeitas, que eram incapazes de deter as lavas dos elementos caóticos, e que estas, não mais contidas pela força disciplinada e firme, poderiam a qualquer momento abrir uma brecha e, feito um ciclone devastador, arrasar tudo em seu caminho. A audição desenvolvida do mago já podia ouvir o alarido desconexo dos elementos desenfreados, prestes a se desencadearem, já a se manifestarem através da temperatura fora do normal. Tempestades terríveis e oscilações no solo. Ele tinha vontade de gritar para aqueles ceigos: arrependam-se, homens! Parem com as farras, derrubem as mesas, tirem as vestes luxuosas e ao invés de orgias, orem, jejuem e clamem por seus protetores invisíveis.
Através da humildade, arrependimento, fé e cânticos sagrados, tentem gerar fluidos astrais puros e límpidos que possam dispersar o caos e salvá-los das desgraças, prestes a resvalarem-se em suas cabeças. Supramati sofria ao visionar o terrível porvir e se torturava com a sua impotência de evitar ou detê-lo. A turba humana, entretanto, não dava a mínima atenção para algumas anormalidades. Tudo era festa, pecado e blasfêmia sem escrúpulos, a gerarem poderosas forças negativas com as quais ela apressava as catástrofes. A vida particular de Supramati e as mil maravilhas, num ambiente de concórdia, a dócil, carinhosa e reservada esposa imprimia mais animação à sua vida em meio à inocência e amor. Assim, ele nunca ficava entediado. O instinto da mulher que o amava sinceramente guiava Olga e a fazia entender o quanto era enorme a distância que a separava de Supramati. Sem a permissão do marido, ela jamais transpunha a soleira de seu gabinete, nunca se aproximava sem que ele a chamasse e, nas conversas com ele, tentava evitar aquilo que, a seu ver, pudesse parecer-lhe enfadonho ou sem graça. Supramati, por sua vez, afeiçoava-se cada vez mais à jovem esposa e fazia de tudo para que ela fosse feliz. E Olga era feliz, enquanto que, graças à bondade e à transigência do marido, desaparecia, também, pouco a pouco, o medo supersticioso que ela nutria, no fundo de sua alma. Ao ver a sua boa vontade em atender às exigências da sociedade, como ele era sempre um anfitrião gentil e um interlocutor agradável, ela deixava de enxergar nele um mago. No entanto, Olga ignorava que Supramati se dedicava a todas as noites um regime especial de adepto, a meditação e a depuração dos fluidos maléficos que o infestavam durante o dia. Ele exercitava-se também com a solução dos problemas mágicos ou ensaiava fórmulas complexas. À semelhança de um pianista que ensaia constantemente para não perder a flexibilidade dos dedos, Supramati retirava-se ao mundo astral para não esquecer os conhecimentos por ele adquiridos. Passaram cerca de 3 meses desde o casamento de Supramati e Olga começou a se acostumar às delícias da vida no palácio mais magnífico de Ksargrado, habituou-se ao uso de roupas ricas e joias valiosas. Mas vez ou outra ficava acometida da vontade de ver alguma coisa da ciência misteriosa do marido, e este desejo aumentou ainda mais em virtude de diversos relatos que corriam pela cidade sobre alguns fenômenos curiosos e divertidos, realizados por adeptos do satanismo. Retornando certo dia de uma reunião com as Amazonas, onde só se falava sobre os milagres apresentados por um dos satanistas, ela relatou a conversa ao marido. Este parecia não ter dado nenhuma atenção. Na mesma noite daquele dia, o casal estava sozinho em casa, coisa difícil de acontecer, sentados numa saleta ao lado do gabinete de Supramati. Ele fazia o esboço de um asilo que queria construir para deficientes mentais, enquanto Olga instalada no sofá em frente ao marido segurava nas mãos um bordado. Em vez de trabalhar, ela meditava sobre o que lhe contaram de manhã, desgostosa do fato de que seu marido, ainda que fosse um verdadeiro mago, jamais lhe demonstrou nada do campo de seus poderosos conhecimentos, que deveriam superar em milhares de vezes tudo o que os satanistas faziam. Provavelmente ele a menosprezava por sua ignorância, permanecendo sempre para ele um mortal comum. Ela estava tão absorta em seus pensamentos, que não notou um sorriso maroto nos lábios de Supramati. Você tem razão, minha querida, o disse com bonomia, pondo de lado o lápis. Realmente, qual é a vantagem de ter um mago como marido se ele não apresenta para a esposa nenhuma amostra interessante de seus conhecimentos? Olga estremeceu, ruborizou e olhou temerosa para o marido. Perdoe-me os pensamentos tolos. Eu simplesmente esqueci de que você os escuta como se eu pensasse em voz alta, murmurou ela. Eu não estou zangado, querida. Pelo contrário, acho que você está certa. Já que hoje estamos sozinhos,
Vou aproveitar para lhe mostrar algo, que espero ser tão impressionante como os milagres do adorador do diabo. Feliz, mas envergonhada, Olga tirou-se em seus braços, ordenando ao criado para não serem incomodados enquanto ele não o chamasse. Supramati levou a esposa ao gabinete de trabalho e pediu para esperar, enquanto ele ia ao laboratório. Pouco depois, ele retornava envolto da cabeça aos pés numa grande capa branca de um tecido incrivelmente macio e sedoso, que reverberava cores do arco-íris. Um capuz cobria-lhe a cabeça e o rosto. Pela abertura só se viam os olhos. Na mão ele segurava uma espada, cuja lâmina larga era coberta por sinais cabalísticos gravados, que emitiam luz fosforescente. Colocando Olga ao seu lado, ele fez um círculo em volta, encerrou a esposa na capa e começou a entoar um canto estranho numa língua desconhecida para Olga. Instantes após, ela sentiu que o chão lhe fugia dos pés e que, amparada pelo marido, pairava sob um precipício profundo. Agarrada por uma rajada de vento, ela perdeu os sentidos. Ao abrir os olhos, Olga pensou no primeiro momento que estava sonhando. Ela se viu num grande pátio sombreado. Junto a uma piscina de mármore com chafariz passeava um elefante branco. No fundo, sob a colunata de mármore com arcos, via-se a entrada do palácio. O elefante aproximou-se de Supramati e acariciou-o com a tromba. Este o afagou e deu umas tapinhas leves com a mão. Em seguida ele pegou Olga, emudecida de estupefação, para o palácio. Eles cruzaram uma infinidade de salas luxuosas e saíram para um enorme terraço, de onde se abria uma vista férica para um vasto jardim florescente com chafarizes. Um sofá, revestido com tecido vermelho com desenhos de ouro, era um convite para descansar. Meu Deus! Exclamou Olga, pálida e emocionada. Onde estamos? Estamos em casa, no meu palácio do Himalaia, e aqui passaremos o dia, respondeu alegre Supramati. À chamada da campainha, vieram dois hindus. Estes, pelo visto, não estranharam o aparecimento inesperado do príncipe, curvaram-se em saudação e, atendendo à sua ordem, trouxeram um desejo de frutas. Pouco depois, Supramati levou a esposa para examinar o palácio e os jardins. Olga parecia estar sonhando, sua cabeça se recusava a entender como eles foram parar na Índia. Ela colheu flores, apalpou pesados cortinados, acariciou pássaros e outros animais, todos eles eram domesticados e se aproximaram sem medo. A admiração exaltada e a alegria inocente da esposa divertiam Supramati. Com a chegada da noite, voltaram ao terraço e Supramati disse alegre, antes de voltarmos a Ksargrado, quero lhe mostrar o exército que comando. Só receio que você fique assustada com essas criaturas invisíveis aos seres humanos comuns. Assustar-me quando estou com você. Ainda mais que elas lhe são submissas, arrematou Olga, em tom de orgulho cômico na voz. Neste caso, vou lhe apresentar os espíritos dos 4 elementos da natureza, disse Supramati, contendo-se para não rir. Ele se posou com Olga no meio do terraço e, erguendo a mão, desenhou no ar alguns sinais cabalísticos, que imediatamente se inflamaram em luz fosforescente. Pouco depois surgiu uma névoa suave que tudo cobriu. Sobreveio um barulho estranho com estalidos em meio a bater de pés, de asas e rumor de ondas. Finalmente, abriu-se um espetáculo incrível. O chão parecia se afastar e da terra saíram milhares de pequenas criaturas escuras e atarracadas, que lembravam gnomos de contos de fadas. Atrás deles vieram seres transparentes azul celeste, alados e de contornos vagos. Apenas se lhe destacavam os rostos inteligentes e expressivos. Seguindo-os, em meio a estalidos apareceram figuras ágeis, rubras como metal em brasa, enquanto dos chafarizes, lagos e fontes subterrâneas, foram surgindo sombras prateadas e nevoentas. Todo esse ajuntamento de incríveis seres foi cercando Supramati, fazendo-lhe mesuras e homenagens, enquanto este lhes respondia numa língua incompreensível.
Mas eis que ele fez um novo sinal e tudo desapareceu como se derretido no ar. Olga, como enfeitiçada, contemplava aquele quadro mágico, e quando o marido a levou até o sofá, ela subitamente se pôs de joelhos e agarrou-lhe a mão. Oh, Supramati, sussurrou ela. Só agora entendo como deve ter sido difícil para você abandonar este cantinho do paraíso e viver no meio daquela turba ignorante e viciosa. Agora eu sei o quanto você é poderoso. Não quero voltar para Kisargrado. Ficaremos aqui, viva para sua ciência e ficarei feliz. Supramati colocou a mão sobre a cabeça abaixada, depois ergueu a esposa e a beijou. Os meus conhecimentos, que lhe parecem tão grandes, não são nada diante de Brahma, e comparados aos dos gênios do espaço eu sou um ignorante. Agradeço-lhe pela disposição de deixar o seu lar e os seus costumes para viver aqui comigo, mas não posso ficar na Índia. Sou obrigado a viver no mundo dos homens e você me ajudará a aprender a amá-los como eles são. Não é tão ruim assim Kisargrado. Até que você não tem se queixado de solidão, não é verdade? Ajuntou em tom de malícia Supramati. Depois daquela viagem astral, Olga ficou alguns dias pensativa e preocupada. Não conseguia esquecer o que havia visto, e a obrigação de não revelar a ninguém aquela aventura maravilhosa e fora misteriosa de seu marido foram para ela uma enorme provação, que ela suportava com dignamente. Entretanto, a juventude e os entretenimentos foram sobrepujando e apagando as impressões vividas. Às vezes ela ainda se recordava de Chiran, que, segundo os rumores, havia saído da cidade. No entanto, ela tinha a impressão de que ele estava por perto, ainda que invisível. Por 2 ocasiões até ela chegaram odores fétidos. Mas esses casos só ocorriam quando Supramati estava ausente. Cerca de 6 meses depois do casamento, chegou o dia de aniversário de Olga, e, para alegrá-la, Supramati quis dar uma festa. O baile estava em pleno apogeu, uma multidão festiva e barulhenta enchia os salões. Afogueada e exausta com as danças, Olga saiu para o terraço e desceu ao jardim magicamente iluminado, para respirar ar fresco e dar uma volta perto do chafariz cintilante em feixes de rubi. Ao voltar, quando se aproximava lentamente do terraço, ela estacou e um grito de pavor soltou-se de seu peito. O cortinado que fechava a saída do terraço estava em chamas e as línguas ígneas com rapidez incrível corriam por todos os lados, lambiam as paredes, as cornijas e escapavam das janelas. O incêndio parecia atingir todo o palácio. Assombrada, Olga olhava para aquele espetáculo horripilante, mas ao ver Supramati, que descia correndo pelos degraus da escada, ela se atirou em sua direção. Do interior do palácio ouviam-se gritos de pavor, acompanhados pelo crepitar do incêndio. Em alguns saltos, Supramati estava ao seu lado, mas no instante em que este lhe estendia as mãos, Olga sentiu uma forte dor no pescoço. A corrente do seu talismã se rompeu, como se cortada, e o medalhão rolou para longe. Olga sentiu um forte golpe na cabeça. Ela perdeu os sentidos e teria caído se não fosse amparada por um Supramati fictício. Erguendo-a nos braços feito uma criança de colo, este começou a correr e logo desapareceu na alameda escura. Não longe, numa plataforma coberta de areia, havia uma aeronave com um homem. O desconhecido passou Olga para o comparsa e também embarcou. 1 minuto depois o aparelho alçou voo assobiando e desapareceu na escuridão da noite. Assim que a primeira labareda lambeira aos cortinados, Supramati sentiu uma forte sacudida. Ao ver os palácios se enchendo de seres demoníacos espalhando fogo por todos os cantos, ele rapidamente concluiu que aquilo era obra de Chiran. Um instante depois, a sensação de queimação no peito o fez deduzir que Olga havia perdido o talismã. Tirando agilmente o bastão mágico, do qual nunca se separava, desenhou no ar os símbolos mágicos e pronunciou fórmulas que chamavam os espíritos dos 4 elementos a eles submissos. Seus olhos lançavam chispas,
As narinas tremiam e sob sua poderosa força de vontade começaram a aparecer os servidores do mago para enfrentar as chamas do incêndio evocado pelos demônios. Iniciou-se então uma sangrenta luta, mas logo as falanges nevoentas, comandadas pelo mago, começaram a levar a melhor. As sombras escuras desapareceram e o fogo se extinguiu como se por mágica. 10 minutos depois, somente algumas paredes chamuscadas, trapos queimados das cortinas e alguns móveis derrubados, durante o pânico, testemunhavam o perigo que passou por perto. Uma parte dos convidados fugiu. Outros, que ficaram, estavam assustados com o que aconteceu, sem entenderem as razões do incêndio e muito menos a rapidez surpreendente com que ele se apagou. Olga havia desaparecido e Supramati não tinha a menor dúvida de que fora raptada por Shiran. Externamente ele estava calmo e insistiu em que os convidados ficassem para o jantar, alegando que precisava conversar com sua esposa, abalada devido ao incêndio. Supramati desculpou-se por sua saída involuntária. Num dos inóspitos e remotos desfiladeiros rochosos da Palestina, erguia-se uma velha construção enegrecida pela ação do tempo. No início era um castelo romano, tornou-se depois uma fortaleza sarracena e permaneceu por muito tempo em escombros. Mais tarde, homens desconhecidos recuperaram as paredes destruídas, as torres rachadas, o muro caído, e o velho ninho de falcão transformou-se num castelo fortificado do mal. Os moradores locais, assim como os eventuais viajantes, evitavam passar perto daquele local funesto, sempre encoberto por nuvens negras e, à noite, iluminado com luzes vermelhas. Não era sem fundamento que as pessoas fugiam daquele foco dos miasmas maléficos, capazes de fazerem recuar até as forças mais poderosas do bem. Ali, assim como em inúmeras fortificações luciferianas, o local era o centro dos horrores mais impressionantes. Ali se praticavam vilanias imagináveis e inimagináveis, todos os tipos de sacrilégios que só ódio do inferno poderia engendrar contra o céu. Ali, as orgias de Sabá alcançavam o ápice da torpeza em que os cadáveres revividos participavam dos banquetes satânicos. Ali se praticavam também o culto de vampirismo requintado. Para sua realização, crianças e moças eram raptadas, e as larvas densificadas e os vampiros satânicos lhes sugavam sangue até a última gota. Enfim, ali se concentravam os íncubos e os súcubos. Foi para aquele ninho de todos os horrores e torpezas que Shiran levou Olga, a dormir num profundo sono letárgico sob efeito de narcóticos. Lívida feito um cadáver, sem as vestes, queimadas logo no início igual, ela jazia numa das torres, aguardando pela imolação, pois o ódio feroz de Shiran só poderia ser saciado com a morte de Olga. Sim, ele deveria ser desonrado e mais tarde morta para punir Supramati, atingindo-se, de uma vez, o marido e o mago. Naquela noite, realizava-se uma grande missa negra, acompanhada por um banquete vampírico, e Shiran resolveu ele mesmo sugar todo o sangue de Olga. Se este se revelasse muito impregnado com as radiações do mago, ela seria levada em sacrifício a Satanás. De qualquer forma, ele queria possuí-la, não de outra forma, senão morta. E para tanto, a fim de que a jovem não os constrangesse e não atrapalhasse, protegendo-se com as orações ou quaisquer outros expedientes da magia branca que o marido lhe tivesse ensinado, decidiu-se que a vítima permaneceria sem sentidos até o minuto supremo. Ele não temia a interferência de Supramati, naquele santuário do mal, onde nem mesmo o mago ousaria penetrar. Shiran se imagina invulnerável. De fato, naquele minuto Supramati experimentava uma luta moral atroz. Um suor gelado cobriu-lhe o corpo quando, através de seu espelho mágico, ele verificou em que a fortificação satânica estava Olga. Para salvar a jovem, era necessário descer ao próprio inferno e entrar numa luta que lhe parecia acima de suas forças.
Teria ele forças suficientes para vencer tanto mal junto? De qualquer forma, ele tinha de tentar. Apresado, foi até o laboratório e chamou por Nivara. Ajudado por ele, vestiu-se na armadura brilhante do Cavaleiro do Grau e cingiu-se da espada ígnea. No peito cintilava em luzes multicolores a insígnia de mago. Pálido e preocupado, Nivara envolveu-o numa capa branca com cruz fosforescente bordada a ouro. Mestre, permita-me acompanhá-lo, pediu Nivara. Não, meu amigo, você seria uma vítima desnecessária, você se prejudicaria sem poder me ajudar. Mas já que quer me apoiar neste terrível embate, fique aqui, ore, queime os incensos diante do altar e leia as fórmulas que atraem as forças do bem para triunfar sobre o mal, propôs Supramati, apertando a mão do jovem, e dirigindo-se rápido à porta que levava à nave esperando por ele. No mesmo instante, o reposteiro se abriu e na soleira surgiu Dakir, trajado como Supramati. Você, Dakir? Exclamou Supramati alegre e surpreso. Como você poderia achar que eu deixaria ir sozinho? Censurou Dakir. Subitamente no quarto ressoou um acorde sonoro e ouviu-se a voz estentória de Ebramar. Avante, sem medo, meus filhos, estarei com vocês. E você, Supramati, como pode pensar que as trevas possam ser mais fortes que a luz? Sem perderem um segundo, Supramati e Dakir correram até a torre onde estava a aeronave. Antes de embarcarem, Supramati levou até os lábios uma pequena corneta de marfim, pendurada na cintura. Ouviu-se um estranho som trêmulo e demorado. Dakir repetiu o sinal. Ambos entraram na nave e esta partiu numa velocidade estonteante. A fortaleza luciferiana está naquela noite envolta numa luz vermelho sanguínea. Em seu interior, finalizavam-se os últimos preparativos para os rituais asquerosos. Num imenso salão com altar a Satanás, erigido nos fundos, apinhavam-se os membros da comunidade demoníaca. Sobre os leitos, guarnecidos por luxuosos tecidos vermelhos, jaziam os corpos nus de mulheres e homens. Em volta deles voejavam seres repulsivos esperando por festejo e orgias, de rostos cadavéricos, olhos afundados apavorantes e lábios vermelhos sanguíneos. Sobre o altar, estendia-se o gás ânime. Shiran anunciou estar ela totalmente contaminada por fluidos puros e só servir para o sacrifício. Junto de grandes tinas de metal, comprimiam-se os sacerdotes satânicos. Eles sacrificavam os animais e enchiam os recipientes com sangue, que mais tarde serviria para a materialização dos íncubos, larvas e outros representantes da população lúgubre do mundo do além. Sobre as altas trípodes ardiam as ervas, misturadas com as entranhas dos cadáveres, espalhando um fedor nauseabundo. Uma estranha orquestra de anões, monstros, aleijados e corcundas, executavam melodias selvagens e desconexas estremecerem o ar, cujos instrumentos de corda eram tendões humanos. Perto do altar postavam-se em guardapares de tigres, hienas e lobos de tamanhos enormes. Eles pareciam dispostos a defenderem a vítima condenada para imolação e atacar o primeiro inimigo que se aproximasse. Aqueles predadores só possuíam o aspecto de animais, enquanto que na realidade eram seres humanos, transformados por luciferianos em feras, como punição por apostasia, traição ou covardia. Na parte restante do salão, comprimia-se a turba de luciferianos nus. Seus rostos pálidos e medonhos, com os olhos injetados de sangue, tinham uma expressão animalesca repulsiva. Após o término da imolação dos animais, o sumo sacerdote satânico galgou o degrau do altar com um punhal reluzente na mão, mas, de súbito, recuou soltando um grito desatinado. As feras deitadas no chão fugiram urrando. Acima do corpo imóvel de Olga surgiu uma grande cruz cintilante, irradiando luz azul celeste que parecia formar uma esfera fosforescente em torno dela. Ao mesmo tempo, ouviu-se o ribombar do trovão e, de um forte abalo, as paredes tremeram.
Fúria e pavor tomaram conta dos luciferianos. Eles compreenderam que as forças do bem intencionavam disputar os despojos e então se prepararam para defendê-los. Após terem alcançado o santuário luciferiano, Dakiri e Supramati viram chegando de todos os lados as reluzentes aeronaves com os cavaleiros do Graal, vindos em auxílio de seus irmãos.